Boa noite, amada igreja. Estamos aqui reunidos mais uma vez, reunidos em espírito de oração, reunidos como reino de Deus. E estamos aqui para agradecer ao Senhor, para adorar ao Senhor, para estar nos relacionando com o Senhor. Como já é de costume, tenho dito em nossos encontros virtuais, estamos distantes, mas ainda estamos juntos como reino de Deus, estamos juntos como a sua amada igreja e estamos juntos em oração. E nessa noite nós vamos estar celebrando ao Senhor, agradecendo a Ele e principalmente nos relacionando com o Senhor. Porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, se faz presente em nossos lares e se faz presente aqui nesse momento, na nossa reunião, mesmo estando distante. O Senhor está conosco e através disso estamos juntos como igreja. E nada melhor do que começar ouvindo a voz do Senhor. E nós já vamos começar lendo a sua palavra. Então eu te convido aí da sua casa. Você esteja abrindo o livro de Salmos, no capítulo 30. Eu vou estar fazendo a leitura do verso 1 até o verso 5. Amém? A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem, meus irmãos, então, como acabamos de ver na palavra do Senhor, o salmista vai dizer sobre o cuidado de Deus. Em um momento como esse, é sempre fundamental entendermos e nos lembrarmos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você aí onde você está nesse momento. E o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, escreve esse salmo para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que ele tem feito, como ele tem guardado a vida de Davi. E principalmente, como o amor do Senhor sobre o seu servo tem auxiliado sua vida. E nesse momento nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos estar entoando 2 cânticos. Primeiramente, nós vamos estar falando sobre o amor de Deus que não falha. Então faça dessa sua oração ao Senhor, declare a Ele, pois o amor de Deus não falha em nossas vidas. E logo depois nós vamos estar sendo levados à adoração por nossa irmã Letícia Mansur, que vai estar trazendo uma das grandes músicas conhecidas em nosso meio, Salta o Cabo da Nau. Então, adoremos ao Senhor, amada igreja. Se o mar se
Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê. E em tribulação ele vem socorrer, só a mão bem te pode suster. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falharás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando os pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder ao teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solte o cabo da nau, tome os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Povo de Deus, é pela fé que a gente vive. O justo viverá pela fé, nos ensina a palavra do Senhor, lá com o profeta Abacuque, depois com o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, e eu e você somos convidados pelo Senhor todos os dias a vivermos pela fé. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá a esperança e a fé no Deus Todo-Poderoso. Então você teve a oportunidade de celebrar aí ao Senhor cantando esse louvor muito gostoso que esquentou muitas das reuniões da juventude, e a Letícia aí nos abençoou com essa palavra. Estamos em mais uma quarta-feira, se Deus assim permitiu, e adorando o nome dele nesse meio da semana e caminhando pela fé. Temos aí acompanhado todas as notícias acerca da quarentena, do isolamento, infelizmente da morte de mais de 16 mil pessoas. Estamos chegando à marca aí de 250 mil infectados no Brasil. Números e mais números que nos entristecem, mas ao mesmo tempo nos alegram, porque muitas pessoas, a grande maioria, ela tem sido curada. No entanto, quando existe a morte na casa de alguém, a gente perde um amado, a tristeza, ela é muito grande. E assim a gente caminha em oração, e no dia de hoje você é convidado a orar todos os dias na sua casa, para que juntos possamos nos conectar ao trono de Deus e entender a vontade e o propósito dele para os nossos dias.
Então nós vamos, nessa noite de quarta-feira, meditar sobre um texto conhecido. E Deus falou comigo, pelo menos eu interpreto dessa forma, através da palavra dele. Estou lendo na sequência da leitura anual. Essa semana eu comecei a ler o livro de Josué. E logo no primeiro capítulo do livro de Josué, a gente vê coisas maravilhosas ali. Então, quando nós pensamos nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos, irmãos, de inspiração. Nós precisamos de referenciais de fé, de obediência, de comunhão, de entendimento da missão da qual nós temos na terra, desde a nossa vida simples e anônima até as grandes lideranças. Carecemos de líderes equilibrados, serenos, inteligentes. É muito bom você lidar e ver pessoas inteligentes falando, pessoas que têm domínio sobre a sua área. Temos visto nos dias de hoje, ou pelo menos nos últimos 60 dias, tantos médicos, infectologistas, enfermeiros, tantas pessoas da área de saúde, terapeutas, fisioterapeutas, psiquiatras, enfim, tanta gente dando aula de conhecimento do corpo humano, da fisiologia humana, da alma humana, diante do cenário que nós estamos vendo do Covid-19. Nós, como cristãos, precisamos também buscarmos ser referência, sermos inspiração como servos do Senhor Jesus. No dia de hoje, então, quando nós vamos falar um pouquinho sobre Josué, o que eu sempre falo para os irmãos, que a vida era feita de ciclos. O grande desafio para mim e para você é sabermos quando um ciclo está começando, quando o outro está terminando e vice-versa. Nós encontramos aqui finalzinho de Deuteronômio, começando então o livro de Josué. É o término de um ciclo. Moisés estava morrendo, já estava idoso, 120 anos. Deus levou ele no Monte Nebo, fez ele ver a terra prometida. Nós sabemos que ele não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Ele prevaricou diante de Deus, ele não santificou o nome de Deus. Mas Deus já havia preparado essa liderança, nova liderança, melhor dizendo, muito antes de Moisés fazer isso. Correto? Josué já estava andando eu já falei Davi de novo, com Moisés já há muitos anos. Por quê? Porque a obra é maior do que a gente. Então o reino é maior do que eu como pessoa, do que você como pessoa, e o reino está na terra há milhares de anos. A igreja, nós fazemos parte dela, mas ela é maior do que nós. Por isso que ela é viva e caminha há 2000 anos fazendo a vontade de Jesus, que é o cabeça dela. Então nesse ciclo, a gente, de idas e vindas, de começos e términos, também vem transição, e a gente viu essa transição sendo feita, o próprio Deus preparando essa transição. E aí nós vemos também um povo que saía da escravidão e estava iniciando a sua liberdade. Mas até para a gente ter liberdade, irmãos, nós precisamos saber o que vamos fazer, nós precisamos aprender, nós precisamos obedecer. E aí vale pensar que nesse texto que nós vamos ler agora, o quanto Deus convida Josué a ter foco no seu trabalho, a ter foco na sua missão, a ter foco na sua vida e, acima de tudo, vivermos na dependência de Deus. Convido você então a abrir a sua Bíblia, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, vamos ler até o versículo 9, que é o mais famoso, é o trecho que eu quero usar nessa noite. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor ou auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo será dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso,
porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra que sempre nos ensina. Quando nós pensamos, irmãos, em dizermos que somos cristãos ou andamos com Deus, é necessário saber que eu e você não temos a liberdade de fazermos o que queremos, mas somos convidados pelo Senhor a viver uma vida de obediência. Esse texto aqui, e nós já, no ano passado eu preguei uma série de mensagens sobre a conquista da Terra Prometida, e Josué, então, é o protagonista desse movimento todo. Esse texto aqui daria para a gente fazer vários estudos, mas no dia de hoje eu vou pincelar aqui esses versículos e trabalhar alguns temas específicos, algumas palavras-chave que norteiam a nossa vida e que poderá te ajudar nessa noite, poderá te ajudar nessa semana ainda e a cada dia da sua vida. Quando a gente vai aqui, irmãos, para o primeiro versículo, a gente vê que Deus está falando com ele. É a comunicação divina, é a revelação de Deus. A gente fica a questionar, a buscar o entendimento de como o Senhor falou com ele, se Deus falou com ele de forma audível, se Deus trabalhou na mente dele, no coração, se o revelou no sonho, ou que seja, Deus falou e está na Bíblia aqui, eu acredito, e que privilégio Josué teve. E além do mais, Josué foi testemunha ocular da manifestação divina várias vezes, nesses anos todos que andaram juntos, 40 anos pelo deserto, a saída do Egito e agora a chegada ali às margens do Rio Jordão para entrar então na terra prometida. Então esse versículo primeiro nos ensina que é Deus que é o dono de tudo. Deus se revela a nós. O Evangelho é revelação. Nada que tem no universo que nós conhecemos bem ou em parte não está fora da revelação de Deus. Eu e você só a conhecemos ou só o conhecemos porque Deus revelou. Cada dia, pensando dessa forma, a gente deixa esse evangelho egoísta, esse evangelho mundano, antropocêntrico, e cada vez mais o evangelho cristocêntrico da revelação de Jesus em nossas vidas. Amém, queridos? Precisamos estar atentos a isso. O versículo 2 vai trazer uma memória ao passado, ou seja, ele vai citar Moisés. É o legado, é aquilo que Moisés fez servindo ao Senhor, que eu e você não podemos perder nunca de vista. Nós não podemos deixar para trás, de olhar para trás, dentro de uma reflexão do passado, para que nós aprendamos sempre, venhamos a trazer a memória, para que os aprendizados venham sempre estar presentes no nosso dia. Precisamos olhar para as pessoas que chegaram antes de nós, que trabalharam antes de nós. Não achar que no momento presente a gente sabe fazer mais do que os outros. Sempre teve alguém que fez antes de nós, assim como nós estaremos fazendo hoje, e aqueles que vierem depois da gente terão a nossa história como referência, positiva ou negativa. Vai depender da nossa história com o Senhor. Então, na didática bíblica, na didática do Senhor, Deus nunca despreza os seus servos. Deus nunca despreza aqueles que foram fazendo, por menor que seja aquilo que um fez em detrimento do outro. Às vezes, quando nós pensamos em Moisés, não existe maior profeta do que Moisés na palavra do Senhor. Bem, queridos, vamos agora para os versículos 3 e 4,
quando Deus agora começa a mostrar qual era a missão. Né? Deus revela a sua vontade, a comunicação, traz o legado de Moisés e tantos outros que no passado nos ensinaram, e agora está dizendo para ele, ó, as coordenadas são esses, vão atravessar o Jordão, os limites são os maiores possíveis, e isso é muito bom. Então, a palavra do Senhor, ela vai nos norteando, e nós como cristãos temos uma missão como igreja, nessa nossa dupla cidadania, que eu e você temos aqui. Então precisamos sempre entender que a nossa vida não é de qualquer maneira, não é aleatória, tudo tem um propósito, por mais que muitas vezes nós não entendamos. Mas vale ressaltar que a nossa vida, ela revela a glória de Deus, revela a vontade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, revela a eternidade de Deus. O Evangelho nos traz isso em Cristo Jesus. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, o próprio Deus orientando, é Deus que é o nosso Waze, não é isso? É o nosso aplicativo de chegar em algum lugar e sem erro nenhum, sem interferência nenhuma ou falta de sinal, de forma nenhuma. No versículo 5, tem uma promessa de que Deus estaria com ele. Olha que coisa maravilhosa nos diz aqui o versículo 5, quando diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Que privilégio, que honra. Já é uma palavra que anima, fortalece. Ele já tinha visto tudo isso na revelação de Deus com Moisés, mas Deus vem e faz isso com ele. Ele mostra mais uma vez e renova a sua aliança. O pacto com ele, o relacionamento com ele, era uma garantia. Que é melhor garantia do que essa? O próprio Deus está com você. Ninguém vai te deter. Que coisa maravilhosa, irmãos. E eu queria que você nesse dia, nessa quarta-feira, nessa semana, nesse tempo da sua vida, tivesse a plena certeza de que Deus está conosco, que nós temos a garantia de que o Espírito Santo, como nos diz a palavra, é o penhor da nossa salvação. O penhor é garantia de que ninguém pode tirar de nós a nossa salvação. Podemos ter uma saúde debilitada, podemos até ser vítima do Covid-19, não sabemos ainda, mas confiamos no Senhor. Algumas outras coisas podem acontecer, pessoas, trabalho, carreira, uma série de coisas, mas vivemos pela fé, pela fé a gente caminha fazendo a vontade do Senhor em todo o tempo. Então, irmãos, nós temos então aqui a garantia do nosso Deus, a companhia dele e a grande parceria do Eterno. Quer coisa melhor? Quer coisa melhor? Aqui, quando a gente vê que Deus falando para Josué que estaria com ele sempre, nós lembramos de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É vontade de Deus viver conosco, é vontade de Deus viver em nós e nos conduzir nesse propósito. Então esse versículo 5 nos traz essa promessa. E aí, irmãos, Deus não nos abandona. E se você nesse momento que está vendo esse vídeo, essa mensagem, e está se sentindo abandonado, talvez por esse ambiente do Covid, do isolamento, mas Deus não está preso a vírus nenhum, Deus não está preso a quarentena alguma. Deus é livre para estar conosco, e eu espero que essa palavra te fortaleça. Deus não abandona os seus servos, Deus não abandona os seus filhos. Nós muitas vezes fazemos. Talvez você já foi abandonado por pai, mãe, tio, amigo, filho, não sei, às vezes alguém no trabalho, ou talvez você tenha abandonado algumas pessoas na sua história, e talvez no dia de hoje seja o dia de fazer um conserto, seja um dia de chegar e trazer à memória algumas coisas e acertar a sua história, mas Deus nunca abandona os seus filhos, sempre está conosco. Deus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo. Ele faz uma aliança conosco. E você, nas alianças que você tem feito na sua vida, você tem cumprido o seu papel? Você que é marido, você que é esposa, você que é pai, mãe, você que é filho, os nossos relacionamentos fraternais, dentro do contexto da igreja, dentro do nosso testemunho, nossa carreira, vida acadêmica, ou seja, tudo isso que sempre falo para vocês.
Nós precisamos fazer a nossa parte, independente se os outros não fazem, mas Deus sempre faz, louvado seja o nome dele por isso. Na nossa sequência aqui do texto, quando nós vamos para o versículo 6, ele começa a dar conselhos. Deus começa a dar orientações. Deus é o Deus supremo, Ele é o nosso supremo professor, Ele é o nosso mestre. E quando Ele se encarnou na pessoa de Jesus, Jesus era o mestre. Jesus era o rabi, Jesus que ensinava, não com palavras superficiais, com um discurso pronto, mas com a sua vida. Deus é o nosso grande exemplo. E dentro desses conselhos, nós vamos ver aqui por 3 vezes a expressão que ser forte e corajoso. Mas vamos pensar, para quê? No versículo anterior, Deus falou assim, estou com você, ninguém vai te resistir, vou estar contigo sempre, não vou te desamparar. Para que eu vou ser forte e corajoso? Não dá para a gente trazer essa reflexão? Mas é interessante que Deus está sempre nos convidando a nós cumprirmos o nosso papel. E para fazer a vontade dele, precisamos ser fortes também. Não uma fortaleza mundana, carnal, pecaminosa, mas a força que nós temos como imagem e semelhança do Senhor, a força do Espírito de Deus em nós. Ele diz aqui ser corajoso. Por quê? Porque no reino não tem lugar para frouxo. No reino não tem lugar para medroso. No reino não tem lugar para tímido. No reino não tem lugar para pessoas que não coloquem suas vidas em risco. Não foi isso que eu preguei domingo sobre Sifra e Puá, que colocaram suas vidas em risco porque confiaram no Senhor, porque tinham uma missão e a missão delas, como parteiras, era trazer vida. Então, se eu e você não tivermos coragem para viver o Evangelho, não formos fortes para cumprir a palavra do Senhor, dizermos para os outros que somos cristãos, olha, nós somos da igreja e tudo mais, e a nossa vida? Mostra isso? Estamos cheios de cristãos de meia tigela por aí, ou os cristãos Nutella, como a gente costuma brincar, de gente que é cheia de blá blá blá, cheio de mimimis, não conhece nada de vida com Deus, e estão na igreja em altos e baixos, sai da igreja, vem para a igreja, troca de denominação toda hora, critica todo mundo e não anda na verdade, porque para andar com o Senhor Jesus também é coragem. Então, se Deus garantiu, precisamos confiar nele, mas com coragem, com firmeza, em todo o tempo. É interessante como a palavra do Senhor está sempre nos ensinando coisas novas. Quando a gente vai para o versículo 7, ele novamente faz uma repetição do que ele deveria fazer. E aí ele cita a lei. A lei, irmãos, era o próprio Deus ali encarnado. Quando a gente pensa nesses escritos, estavam começando a ser feitos. E o livro de Josué é atribuído ao próprio Josué ou àqueles que estavam com ele. Moisés, então, tinha escrito o Pentateuco, os 5 primeiros. E Josué participou de toda essa revelação. A lei revela o caráter santo de Deus e mostra a nossa pequenez, o nosso pecado. E nessa didática, nessa pedagogia de Deus, ele vai revelando. E aí Deus diz para ele assim, olha, Moisés, meu servo. Repara que nesses 9 versículos, o nome Moisés aparece 7 vezes. Que era referência de fidelidade, de liderança, de legado, tudo isso que eu já falei no início. Nesse momento vale a pena nós pensarmos em pessoas que são referências para nós hoje. Lembra de alguém aí, na sua vida cristã, no seu relacionamento? E eu e você também precisamos nos preocupar em sermos essas referências. Que as pessoas lá na frente possam falar assim, lá vai o irmão fulano, aquele homem era crente, lá vai a irmã fulana, era mulher de fé. Vai lá aquela família de gente forte, de gente corajosa. Somos chamados e o Senhor te chama no dia de hoje. Está me chamando aqui agora, nesse momento que eu estou gravando, e a palavra dele falando no meu coração, e eu estou gravando agora no entardecer de segunda-feira, esperando que Deus permita esse vídeo chegar para você na quarta e você possa assisti-lo. E aí a gente vai lidando com o tempo de uma forma muito cuidadosa, muito submissa, né, diante do que significa a revelação do Senhor. Então, ele traz a memória e diz o seguinte, sobre a lei, sobre a pedagogia, sobre Moisés, e diz assim, não se desvie. Por quê? Porque é possível. É possível pegar alguns atalhos.
É possível a gente querer dar um jeitinho ali, umas bandalhas, como a gente costuma dizer no trânsito, não é isso? Talvez você já fez isso, eu já tenha feito isso, talvez você está sofrendo uma tentação para se desviar de alguma situação, desviar da fé em relação a alguma situação. Então hoje o Senhor te chama, não te desvie. Aí ele fala, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse chamado de Deus é um chamado para que a gente siga esses protocolos, siga esses princípios. Aí ele fala assim, para você ser bem sucedido, para você ter sucesso. Sucesso sempre na perspectiva da Bíblia. Sucesso sempre na perspectiva da obediência. Não um sucesso mundano, carnal, que a gente vê no mundo e na vaidade das pessoas. Aí no versículo 8, ele é chamado por Deus a pregar essa palavra, a ensinar, fala dessa lei. Ele precisava comunicar, ele precisava mostrar para o povo, diante dos desafios que eles iam ter pela frente, que meditar na lei do Senhor seria importante. É interessante que o significado da palavra meditar, que vem do latim meditare, significa refletir, significa elaborar, significa ponderar, significa prosperar. Ou melhor, significa ponderar, significa analisar. Mas também, dependendo do contexto, significa planejar. Aí quando diz assim, olha, você vai prosperar, medita na lei para você ter sucesso. Então esse meditar em tudo que vamos fazer também, significa que eu e você podemos ponderar sobre determinadas decisões. Existe um custo para andar com Jesus, irmãos. Existe um custo para andar no Evangelho. Existe um custo para fazer a coisa certa. Então precisamos meditar. Talvez no dia de hoje você precise tomar decisões, medite nelas. Ir, vir, fechar negócio, comprar, vender, estudar. Vivemos um tempo que a gente está em isolamento, repensando várias coisas, mas não podemos perder a perspectiva daquilo que está na nossa frente. Então que esse tempo de isolamento, de quarentena, seja um tempo de meditação, de avaliação, de ressignificação da sua vida, da sua agenda, dos seus projetos, como eu tenho feito. Esses 60 dias, irmãos, em leituras, palavra, meditação, orando ao Senhor, pensando na igreja, pensando nos irmãos, pensando na agenda da igreja no sentido do desafio que temos pós-pandemia, que nós não sabemos ao certo quando vai terminar. E aí a gente precisa avaliar, a gente precisa meditar, ponderar, planejar para sermos prósperos. Quando a gente chega então no versículo 9, Deus diz para ele assim, não fui eu que te mandei? O que ele quis dizer? Quem manda é ele. Ele é o dono, ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor da doença, ele é o dono da cura, ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. Lembra da oração de Ana? Lá no livro de Samuel, diz que é Deus quem enferma, Deus quem cura, Deus que coloca na sepultura, Deus faz sair da sepultura. Deus é dono do coronavírus, Deus é dono do Covid-19, Deus é dono dessas milhares de pessoas, está chegando a 400 mil pessoas mortas, Deus é dono de todas elas. Não tenha dúvida disso e não queira entrar na esfera da soberania de Deus para fazer questionamentos da qual eu e você não temos competência. Aí a gente medita na palavra, aí a gente busca o Senhor em todo tempo. Aí ele diz quem manda, ou seja, nós recebemos uma delegação de Deus, nós somos delegados do Evangelho, representantes, e uma vez que quando nós recebemos uma delegação, nós temos que cumprir, nós recebemos uma ordem, temos que cumprir. É na paternidade, é na vida conjugal, como profissionais, como pessoas que vivem umas com as outras, nosso relacionamento fraterno. Diante de tudo, foi Deus que colocou. E se Ele nos chamou como chamou Josué, é porque Deus vai capacitar, vai estar junto, vai renovar as forças. Aí, essa orientação de Deus, essa repetição, não é isso, da ordem, faz com que eu e você estejamos sempre atentos aos detalhes de Deus. Aí ele diz assim, não temas, não é isso? Não te espantes. Esse temor aqui era para que ele não temesse nada nem ninguém.
nem se espantasse com tantas coisas que iam acontecer, quantas coisas aconteceram. É o perigo, era a morte, eram as guerras, eram os inimigos, eram tudo que estava à sua volta. Nesse caminhar, irmãos, envolve confiança. Como está a sua fé? Como está a sua confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso? Como você está vivendo todo esse ambiente de quarentena e de isolamento? Cabe você, nesse momento, quando você me vê virtualmente, fazer esse autoexame. Você tem soltado o cabo da nau, você tem navegado com fé, você tem celebrado a sua liberdade em Jesus, você tem agido na orientação da palavra do Senhor? Como é bom sabermos que nós temos um Deus que coloca em nossas mãos missões que Ele nos capacitará para vivermos. Talvez você esteja inseguro, talvez você esteja entristecido, talvez você esteja se sentindo impotente, incapaz, diante de tantas incertezas, mas a palavra é creia, a palavra é siga em frente, a palavra é medite na palavra, a palavra é confie no Senhor. Nesta reflexão, aprendemos um pouco mais sobre a revelação de Deus, que é Ele que se comunica conosco. Nós aprendemos que é importante olharmos para os exemplos do passado, daqueles que nos deixaram legado, e diante do presente, nesse momento é Josué, nós olharmos e seguirmos com confiança, fazendo a vontade do Senhor para sermos bem-sucedidos. Nos dias de hoje, queridos irmãos, sermos bem-sucedidos significa estarmos vivos. Significa estarmos com anticorpos, em relação ao coronavírus. Significa, se pegarmos o coronavírus, sermos curados. Ser bem-aventurado, como estamos estudando na escola sabática, significa, aos olhos de Deus, homens e mulheres que se garantem nele, homens e mulheres que confiam nele, e que essa palavra possa fortalecer o seu coração. Amém? Estamos juntos em oração, intercedendo uns pelos outros, sempre pedindo pelas autoridades sanitárias, pelos governantes, pelas nações, famílias de amigos e irmãos que estão enlutadas ou alguns estão com Covid-19. Lembrando que ainda temos cesta básica na igreja, o Marcos está lá às terças, quintas e sábados, de 10 às 17. Vamos ter, se Deus permitir, aí um congresso de família no final do mês. Envie fotos da sua família, quando você casou, como é que você está hoje, junto com a sua família lá atrás, quando você era pequeno, agora adulto ou idoso. Traga alguma coisa que venha trazer alegria e venha nos fortalecer enquanto família nesse tempo, ok? E para a gente encerrar este culto, um louvor que eu recebi do irmão Daniel Marcelo durante a semana, trazendo à memória lá o grupo Prisma, na década de 80, 90, abençoou tanto, e até hoje abençoa, mas naquela época muito mais. E você vai ouvir e adore o Senhor cantando Deus, somente Deus. Maravilhoso esse louvor. E ele fala sobre, mesmo sendo pecador, Deus nos amou a si mesmo. Que Deus está conosco, que Deus está cuidando da gente. Então, no dia de hoje, eu e você somos chamados por esse Deus, Emanuel, o Deus conosco. Lembrando que Joshua, é a mesma palavra para Jesus, que é ungido, que é salvação. Então, querido irmão, querida irmã, que o bom Deus continue nos conduzindo na verdade, continue nos fortalecendo nosso coração. Deus é quem nos faz bem-sucedidos, Deus é quem nos faz bem-aventurados. Aleluia por isso. Nossas vidas estão nas mãos dele. Por isso, não temas, por isso não te espantes e continue firme no propósito, até que o Senhor nos chame à sua presença. Bom restante de semana e até a próxima, se Deus assim permitir. Fique na paz. Deus, só
somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará.